Então, hoje estamos aqui para a segunda temporada do nosso podcast. Sou a Cibele. Eu sou a Michele. E eu sou a Juliana. Nós hoje vamos começar, então, acho que essa temporada, eu acho que é um assunto muito importante, que é o quanto vale o nosso investimento em saúde, né, gurias? E aí a gente queria trocar uma ideia, assim, conversar bastante sobre o que seria interessante investirmos na nossa saúde desde lá da barriga da mãe. Eu acho que a gente pode lembrar também do episódio que nós fizemos com a Carol, né, sobre a questão de termos uma boa obstetra acompanhando a gestação e o quanto isso pesa na saúde da criança a partir do momento que ela nasce, né? É o investimento na vacina, é o investimento em consultas de prevenção, é o investimento em consultas de acompanhamento. A gente sabe hoje que nós temos a necessidade, inclusive, de consultar com o pediatra durante a gestação, com o odonto, com a quiro. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso para explicar para o pessoal que está nos acompanhando como nós podemos fazer, o que nós devemos fazer e o que seria interessante também, porque a gente sabe que hoje em dia o dia não tá fácil para ninguém. Então, né, eu acho que mantermos o foco facilita a vida, né? E saber exatamente no que investir, né? Uma coisa que a Carol falou também, assim, foi na pré-concepção. Então, né, muita gente, é uma coisa que a gente vê bastante em grupos de mães, assim, comecei com tal obstetra, não gostei. Se tu conhecer ela antes, talvez tu já vá ter um vínculo maior, né? A coisa flua um pouquinho melhor, né? Então, a pré-concepção, né? Durante o pré-natal, quão é importante o acompanhamento correto, quanto de coisa a gente consegue prevenir hoje tendo um pré-natal de qualidade, vacina, né? Vacina da bronquiolite, que tá aí, que é fantástica, né? A gente poder aí não se preocupar tanto com a bronquiolite quando a gente tem um recém-nascido em casa. E nisso, procurar uma boa pediatra, né? Alguém que a gente se identifique com as escolhas, que nos apoie nas nossas decisões. E saber um pouquinho de cada coisa também, que é uma coisa assim, meu Deus, ainda há um mito assim, meu Deus, a gestante pode ir no dentista. Deve, gente. Tem muitas inflamações, inclusive em gengiva, que pode ocorrer um parto prematuro. Então, é super, super importante que esteja todo mundo alinhado, todo mundo falando a mesma língua. E aquele casal, assim, não, tipo, eu sei pra quem pedir socorro, eu sei, né, o que eu preciso fazer aqui, pra onde eu vou correr ali. Eu acho que deixa a gente muito mais tranquilo. Eu acho que a orientação, né, buscar a orientação e daí a gente consegue ter a confiança daquela informação ser a correta. E se surgir uma dúvida, a gente sabe a quem recorrer pra não ficar tirando pra todo lado, né? Eu acho que é isso que tá, assim, muito, porque é muita informação, acaba dificultando as escolhas também, né? E quando a gente fala em investimento, a gente também tem que ter em mente que não é só investimento financeiro, né? É um investimento de tempo, aonde eu vou focalizar ali os meus estudos, porque a gente precisa estudar. Não pode ser instintivo. A gente precisa ter conhecimento. Então, é investimento de tempo, de estudo, financeiro também, mas de canalização de energia em determinadas coisas. Isso vale e isso não vale. Eu acho que falou tudo, né? O tempo é o que a gente tem de mais precioso. Pode parecer muito 9 meses, né? Mas não, passa super rápido e beleza. O que a gente vai fazer, então, durante esses 9 meses? O que é interessante? Vamos pensar com carinho nos profissionais que vão nos acompanhar. Vamos pensar com carinho na vacinação, porque isso é essencial. A gente tá vendo agora o retorno de várias doenças que são extremamente perigosas, que não matavam mais, hoje em dia voltaram a matar. Então, a gente tá focando nessa criança a partir do momento que ela saiu da barriga. Saiu da barriga, tivemos o parto como nós gostaríamos, tivemos a hora dourada, né? É uma coisa que também tem que ser investido, né? Vamos escolher a nossa obstetra ou o nosso obstetra para conseguirmos essa hora dourada. O pediatra da sala de plantão, como é que ele vai orientar essa amamentação? A amamentação, ela começa lá na gestação. Não existe preparo de peito, não existe isso, existe estudar. Existe o profissional que apoia. E aí, caiu no consultório da pediatra, né? O que eu vou esperar desse bebê? O que eu preciso comprar para esse bebê? Isso, eu acredito que, né, aquela pesquisa que nós fizemos ali, perguntando quais os assuntos que o pessoal tinha interesse e tudo mais, acabou vindo o assunto do o que eu compro para esse bebê, como é que vai ser o enxoval desse bebê. O que é necessário.
Isso. E aí, o que é desnecessário? Gente, a gente não precisa grandes investimentos. A gente precisa, né, alimentar essa criança, a gente precisa uma fralda para essa criança, né? E colo. E colo. A gente não precisa de grande investimento no caso de compras de itens. Isso. né? O enxoval, ele precisa ser mais intelectual e mental do que físico, né? Exato. Porque eles precisam de poucas coisas. Guarda esse dinheiro para ter um acompanhamento profissional, para ter a vacina, para ter, né, esses outros recursos. Mas não temos necessidade de gastar num protetor de berço, nós não temos necessidade de gastar num travesseiro, a gente não, né, nada disso precisa. Então, eu pretendo amamentar, então vamos investir numa almofada de amamentação, vamos investir numa consultoria pré-parto ou pós-parto. Isso tudo a gente tem como investimento financeiro pensando. Então, eu acho que a gente pode comentar com o pessoal sobre isso também, né? Eu acho que a gente precisa dividir assim, antes, né, do bebê nascer, quais são os investimentos aqui. Então, daqui a pouco, né, o bom obstetra, os exames da gestação que são importantes, o exame de um local de qualidade, uma boa ultrassonografia, um bom ecocardio, que a gente sabe que nem todo mundo, infelizmente, tem acesso a isso, né? Às vezes fazendo o acompanhamento no SUS, agora todos os bebês, né, todas as gestantes precisam fazer o ecocardio, mas até pouco tempo atrás, o ecocardio só era disponibilizado para gestação de risco, de alto risco. Então, muitos não conseguiam, né, ter acesso ao ecocardio e às vezes nem sabia que era necessário. Então, isso é importante fazer. O pré-natal odontológico, o acompanhamento daqui a pouco com uma doula, com alguém para te acompanhar ali, te dar, né, uma assessoria na hora do parto também, uma pré-consulta, né, sobre a amamentação, porque muito se preocupa com o parto e não se pensa na amamentação e tudo que tu precisa, né, para aquela hora ser mais fácil, porque é uma das partes mais difíceis, né, pós o bebê nascer. Muita gente nem sabe que precisaria consultar com um pediatra. Então, vacinas, às vezes sabem as vacinas da mãe e mais ou menos por cima, mas não sabem que todos os contactantes ali do bebê, por exemplo, a vacina da coqueluche, né, que o pai precisa ser vacinado, que os avós, as pessoas que vão estar na volta do bebê também precisam dessa vacina. Então chega ali, às vezes, muitas vezes, as pessoas na volta não estão vacinadas, somente a mãe. Então, esse investimento tu precisa ter, né? E dentro desses exames, a gente tem que lembrar o peso que tem, por exemplo, assim, uma gestante que não está fazendo um acompanhamento correto, nós temos por aí uma diabetes gestacional, a gente tem uma pressão alta que aparece, isso vai influenciar no desenvolvimento dessa criança, assim como a gente vai ter uma influência sobre a amamentação e sobre o parto. Então, esse acompanhamento ali vai, né, refletir. A questão da vacinação da coqueluche, inclusive nós, três aqui, estávamos, né, antes de começar a gravação, comentando, como é que tá a vacina? Tá em dia, não tá? Por quê? Porque nós estamos nos preocupando com os nenês que chegam pra gente. Então, as pessoas que têm contato com teu filho deverão estar vacinadas. Eu acho que deveria ser uma exigência, né? Né? Vamos nos proteger em conjunto, né? A vacinação, eu acho que ela é um acordo coletivo. A gente precisa, né? Todo mundo não que é só a mãe, né? Porque não é só a mãe que vai ter contato, não vai ser só ela bebê. que vai pegar. Né? Então, esse combinado coletivo é importante. E aí, pronto, nasceu, beleza. E agora, né? O quanto esse investimento vai pesar? Vai pesar para o resto da vida dessa criança, assim como da família. Porque um filho que não está doente, a família está mais tranquila, né? Quem tem um planejamento, né? No caso das vacinas, já vale antes. Tô me preparando, né? Para uma gestação. Ou descobri agora que estou grávida. Vamos fazer uma reserva financeira para essas vacinas. Algumas delas não vão estar disponibilizadas no posto de saúde, vai ter diferença, né, entre o posto e a particular, então vou fazer uma reserva financeira ali para essas vacinas. Porque muita gente dá mais valor, às vezes, por um álbum bonito, por ensaio fotográfico bonito, por esses outros itens, um quartinho bonito, um chá revelação ou um chá de fraldas. E tudo isso é super legal, é importante, claro, mas dentro de uma lista de prioridades, para mim, pelo menos, ficaria lá embaixo, né? E a saúde lá em cima.
Então, às vezes, eu não tenho dinheiro para vacina, mas eu tenho dinheiro para o ensaio fotográfico. Não, e às vezes uma coisa que acontece, né, que a gente vê bastante, às vezes a gente encaminha o bebê pra fono, a gente tá vendo que tá precisando muito de uma fono, já é uma coisa que às vezes a gente avisa antes, dependendo de como tá aquela amamentação, mas eu não vou ter grana. Mas é ensaio, fotos, 1000 itens... A gente vai ter que priorizar, assim. Eu me lembro de uma coisa que eu falei com a Cecília recém-nascida, assim. Eu falei pra nossa pediatra. E foi, né, nossa pediatra de sala de parto. E eu me lembro que depois ela mandou a mensagem dela. Eu fiz todo mundo chorar aqui na clínica quando eu falei o que tu disse, assim. Que eu falei pra ela, cara, o meu melhor investimento, o melhor enxoval que eu podia dar pra minha filha foi uma equipe. Uma equipe pra ela nascer bem, alguém pra cuidar dela, pra me cuidar. E eu continuo achando isso quase 3 anos depois, que eu não podia ter dado melhor presente pra ela do que isso. E pra mim também, porque eu fui super bem cuidada, né? Então a gente só conseguiu o parto que a gente desejava, a amamentação tão almejada, porque eu tinha uma aldeia cuidando de mim. E ela era toda paga, né? Porque são profissionais e merecem, né? Então, e ela, cara, é isso que a gente quer. Que as pessoas entendam que o melhor enxoval pra um bebê, pra nascer, são profissionais, né? Porque o resto, às vezes tu usa uma vez o negócio e depois quando vai botar não serve mais. E é o profissional, é a informação, né? Tu sabe pra onde correr. Te proteger, porque assim, a gente brinca, né? Ai, quando sai do aniversário, qual foi o presente que a criança mais gostou? O pacote do presente, né? Eles não dão bola, claro, eles gostam, óbvio, né? Mas todos vão sobreviver com coisas simples. Todos vão brincar com um chocalho de garrafa com um milho dentro. Todos, eles brincam e ter menos brinquedos, ter menos coisas grandes, materiais, eu acho que a gente também já vai trazendo para essa criança uma boa educação. A gente vai trazendo para essa criança um estímulo à criatividade né, toda a questão de propriocepção. Qual é o melhor brinquedo para o bebê? É o chão? É de graça? Qual é, né? Tudo isso a gente começa a pensar e tu começa a ver o valor dessas coisas para a vida dessa criança. É brincar no chão, é brincar com coisas simples, é botar a mão na terra, é ir pra rua, brincar na grama. É isso que eles querem. Eles querem o contato da família. Então, a família estar presente é o que tem o maior peso nessa história toda. E aí, a gente também vai para outra área que a gente sempre comenta, né, em consultório, nós 3, com certeza. É a questão da alimentação. Né? O que essa criança precisa? Ela precisa o salgadinho, é uma chips, desculpa, né? Falei uma marca, mas enfim, precisa o salgadinho X, o biscoito Y, não, ela precisa uma fruta. Ela nem deveria comer ela precisa, né? Isso não é necessário para a vida dela. Ela precisa de alimento de qualidade, aquele que ela, né, que a gente pega da terra, né? Que ela se suja na introdução alimentar, que ela vai experimentar, ela vai, né, texturas diferentes. Então isso tudo a gente consegue ir investindo nessa criança, a gente consegue investir também numa saúde emocional dos pais, também é importante para estarem preparados para o nascimento dessa criança, porque a criança vai chorar bastante. Muito. Então, independente de quantas chupetas vão colocar no pedal. Exatamente, né? E aí tudo isso são investimentos em saúde, e tudo isso são coisas baratas, na verdade, né? Pensando monetariamente, mas também exigem mais da gente. Então o investimento de tempo é muito maior. Vamos pensar assim, um exemplo é o investimento na amamentação. Então, vem, às vezes, a grande parte das vezes, né, a amamentação é uma das queixas mais difíceis em consultório, e aí vê que a coisa não tá fluindo já, vou encaminhar para uma consultora de amamentação. Às vezes a gente vai precisar da consultora, às vezes a gente vai precisar de uma fono, vai precisar da Cibele, de uma quiro, daqui a pouco a gente vê uma alteração ali em freio oral, vai precisar, né, da Michele, da odontopediatra, enfim, tem ali um N número de profissionais que podem ser necessários. E muitas vezes a família não se preparou para esse investimento, porque isso vai ter um custo, né? E aí o pessoal diz, mas é caro, eu não vou ter esse dinheiro, ou é caro, eu não estava me preparando. Vamos fazer uma projeção de quanto custa a lata da fórmula, tá? E se por uma grande aventura for alérgico? Até tu não conseguir pelo Estado. Porque é muito que eu vejo assim, mas se ele for alérgico, consegue pelo Estado. Nem sempre. Esses dias mesmo, eu tava acionando vocês porque um paciente tava precisando e não tava conseguindo ainda. Sim, passou 2-3 dias, eu acionei também. Exatamente. É demorado. Então, assim, às vezes demora, são burocracias. E na questão de saúde mesmo, também. Né? Então, assim, tu vai... Vamos fazer uma projeção ali de 5, 6 latas de fórmula.
que vai dar por um período, daqui a pouco, de 1 mês. Depois, acredito que vai mais. Não sei quanto tempo mais ou menos dura uma lata, mas acredito que mais do que isso. Às vezes vai ser necessário. Então, isso aí paga a consulta da consultora de amamentação. Para a saúde do teu filho, ser amamentado é muito melhor. Tu vai ter uma prevenção de doenças lá para frente. Então, tu vai gastar menos em remédio. A segurança dele, a saúde dele, né? A segurança física, né? Toda a questão de vínculo. Então, ali é um investimento em saúde a longo prazo. Não vamos pensar só na amamentação naquele momento, mas em toda a amamentação lá pra frente. É um presente pra vida, né? Eu sempre digo no consultório, o pai, se ele der barra de ouro pro filho, ele não vai chegar nem perto do que o leite materno é. Né? Então, assim, toda a saúde, tudo que o leite materno traz, não inventaram fórmula ainda perfeita pra isso. E a fórmula é ótima, gente. Ela é remédio, ela tá ali pra nos ajudar. A gente precisa. Exatamente. Agora, não estamos se a gente... a fórmula não, de forma nenhuma. A fórmula é remédio. Algum. Tá ali pra nos ajudar, né? Numa impossibilidade, num problema, temos a fórmula. Agora, se a gente pode... né, ali ter pelo menos uma amamentação mista, ou que a gente consiga uma amamentação, gente, o que facilita amamentar no peito, não precisa carregar nada pra todo lado, não precisa te preocupar. Questão de higiene também, tu não precisa esterilizar nada, tu não precisa ter o cuidado, nós vamos viajar, né? Quantas latas eu preciso? Quantas latas, quanto de água, onde eu vou preparar, como eu vou higienizar essa mamadeira. Isso ficou muito evidente na época da enchente aqui no nosso estado, que eu circulei em alguns abrigos, fazendo voluntariado, e era mais com essas crianças recém-nascidas, que a gente tinha bastante, para tentar essa amamentação. Por quê? Porque é de graça, né? Tá ali a mãe e o bebê, livre de contaminação, a gente não precisaria ainda procurar mais uma água potável, mais um local para higienizar a mamadeira. Então, imagina, a gente estava numa tragédia, num caos, e a amamentação estava sendo uma das prioridades, porque a gente sabia que aquilo ali ia facilitar a vida daquela família. Então, por que não, fora dessa tragédia, a gente também não tenta num ambiente mais controlado? Então, imagina, né? O peso da importância disso tudo vai ser sempre. E fora, quando teve aquelas contaminações de fórmula lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, não foi? Que tinha fórmula contaminada, que as crianças estavam passando mal. Não. Faz um tempinho já, acho que deve fazer uns 2 anos. Mas assim, tipo, caramba, é um ultraprocessado, né? Ali pode vir alguma coisa também. Então, se tu puder daqui, tu vai dar imunidade, né? Se tu puder fornecer o melhor alimento do mundo pro teu bebê, não tem por que fazer diferente. Né? Cansa lavar a mamadeira, esterilizar a mamadeira e fazer fórmula também. Eu acho que tudo cansa. Tudo vai cansar. Eu acho que tudo cansa, vai depender, claro, vai mudar o tipo de cansaço, vai mudar o tipo de demanda, mas tudo vai ser cansativo. Principalmente esses primeiros 2 anos, só que exatamente esses primeiros 2 anos de vida da criança é que é o nosso maior investimento a longo prazo. Se a gente consegue fazer durante esses 2 anos um cuidado maior, buscando a amamentação, buscando o estímulo correto, buscando a vacinação, buscando, né, evitar medicações, a gente está construindo lá para o futuro um investimento menor. Então, essa criança ela vai demandar muito menos no futuro da saúde como um todo, inclusive a gente pensando em saúde pública, em iniciativas de saúde pública. Não é só sobre a minha filha, sobre todo mundo. Sobre o todo. Então, exatamente. Né, pensando no grande grupo, a gente está num investimento grande, cuidando desses 2 primeiros anos. Então, é um investimento alto de tempo, de conhecimento, de dinheiro nesses 2 primeiros anos, mas depois vai te poupar tempo, dinheiro e vai ter uma saúde melhor pro teu filho. Então, eu acredito, como mãe, principalmente, que é o essencial, né? É o que a gente busca, saúde. Recentemente, eu ouvi um podcast até, em que falava se precisava estudar para ser pai e mãe. Muito. E ele dizia que não, porque as coisas eram intuitivas e que tinha muito curso sendo vendido. E realmente existe concordo também. Fazendo as pessoas, né, se bitolarem, digamos assim, na venda de cursos e no que deveriam investir ou não, e que as coisas eram muito intuitivas. Porém, essa mesma pessoa tem um canal pago, né, pra ter o seu conteúdo, e já começa, né, fazendo seu podcast com esse canal, propagandeando o seu canal pago e o seu livro. Enfim, não era esse o foco que eu queria dizer, mas, né, já que entramos, e eu discordo do que ele disse, porque sim, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita informação de graça.
Hoje, mais do que nunca, a gente tem informação de graça. Tu não precisa comprar o curso de sono para saber pelo menos boas medidas básicas do que tu tem que fazer para higiene, né, de sono do teu filho. Ou pelo menos esperar, saber o que é esperado para aquela faixa etária, né, o que é normal, o que não é normal para te intervir. Mas sim, eu discordo, eu acho que a gente precisa estudar, a gente precisa ter pelo menos o conhecimento básico. Isso é normal, isso não é normal. Né? Então, é um investimento de tempo também, de tempo de conhecimento. Mas para cozinhar, a gente precisa estudar. Exatamente. Por mais que falar. seja intuitivo, assim, acho que tá precisando um pouco mais de Uma sal. receita, não aqui, precisa. tu vai precisar uma receita básica. Então, obviamente, a criança, ela vai sobreviver. Eu não tô dizendo que não. Ela vai sobreviver se tu não estudar. Mas por que tu só quer que teu filho sobreviva? Tu quer que teu filho viva bem. Então, tu vai ter que estudar e te preparar para aquilo, até mesmo para esperar. O que esperar, o que não esperar. Para quando, não tá legal, eu sei que eu vou ter que procurar uma ajuda. Também não concordo com a questão dos cursos para tudo. Eu acho que um pouco a gente tem que sentir, porque o nosso filho vai ser diferente do filho do teu. Cada criança é única, nós somos seres únicos e a família é uma composição única também. Então, não adianta, não vai ter uma receita de bolo. Não é um curso que vai te ensinar a fazer as coisas com teu filho. Mas muitas vezes a informação vai te mostrar o que não fazer, o que, né, evitar, o que pode ser que esteja estranho, que tu vai ter que chamar mais atenção para aquele ponto, vai ter que observar melhor aquele ponto. Então, o preparo é necessário. Mas achar que tudo vai ser redondinho e cronometrado e controlado, esquece. Daí é a questão que a gente comenta sempre, né? Aí é arriscado, gente. Não tem como tu controlar tudo. Isso é inviável. E eu acho que aí entra muito uma coisa que a gente fala bastante, né? Daqui a pouco, ao invés de comprar um cursinho lá da fulana, de não sei das que lá, que tu nunca viu na vida, por que tu não investe numa boa consulta com um pediatra? Isso, pega um profissional, né, pra te auxiliar. Cara, dá uma olhadinha, exato, pede no grupo de vê que tá mães. ok. Exatamente, olha só, um pediatra que me dê atenção, que me escute, né? Que vai olhar meu filho, assim, né? Esses dias eu recebi uma menina e a mãe falou, olha só... A menina tava brincando no meu consultório, a gente conversou, a gente criou um vínculo ali, era a primeira vez que a gente tava se conhecendo e tal. E ela, ela consulta na mesma pediatra desde que ela nasceu, ela tem 5 anos. Ela nunca disse oi pra pediatra, porque ela morre de vergonha da pediatra. Ela tá 40 minutos aqui, ela já tá interagindo contigo. Eu disse, olha que importante, né? Eu consegui coletar informações de saúde importantes dela, consegui conversar contigo, te dar atenção, agora eu tô na hora de dar atenção pra ela, se acostuma com o meu tom de voz, ela se acostuma com tudo que tem aqui. Então, a coisa vai facilitando. Então, quando tu tem um pediatra que tu consegue pedir socorro, às vezes, também, né? Pedir, olha só, isso aqui tá normal, tá bem, né? Ou pra onde eu vou? Pra onde eu vou agora? O que eu faço agora? O que tu me orienta? Exatamente. Eu li, né, que isso aqui, ok, mas tu acha que isso aqui, meu filho tá dentro disso aqui ou tu acha que tá fugindo, né? São informações que, na verdade, tu vai ter na consulta muitas vezes sem nem precisar falar, né? Exatamente. Às vezes aquele profissional já vai te dar, né? E aí tu não precisa nem... E o profissional que olhou pra essa criança também é importante, como tu falou, né? Por quê? Porque a criança, muitas vezes, mesmo que elas não falem, elas nos trazem a informação. Mesmo o bebê, quando ele está em consulta, tu começa a observar o comportamento, ele não fala ainda, ele não tá tentando te expor o que tá errado, mas tu vai observar o comportamento dele, tu vai ver que tá fora do padrão dele, ou tu vai ver fora de um padrão que a gente espera, ou tu vai ver que tem alguma coisa que tá incomodando essa criança, e aí tu dar voz para essa criança é essencial. Tu vai sim dar voz para os pais, mas tu também precisa dar voz para a criança, então precisa um profissional que foque na criança, que busque o bem-estar da criança. O que eu gosto muito e a gente conversa muito entre nós, e eu acho que é interessante a gente trazer pro pessoal, é que assim, o nosso foco vai ser a criança, vai ser o bem-estar da criança. A nossa função é trazer o bem-estar da criança. Então, a gente não vai orientar os pais a fazer algo que acomode o coração, né, acalme o coração deles. É algo que faça bem para a criança. Muitas vezes não vai ser aquilo que o pai e a mãe querem ouvir. Na verdade, muitas vezes não vai ser. Mas a gente precisa focar na criança porque ninguém defende elas. Não. Elas não sabem se defender sozinhas. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, saber que nós temos que defender aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Então, a nossa função, enquanto profissionais da pediatria, vai ser essa. A gente vai auxiliar a criança o tempo todo. A gente vai pensar no bem-estar da criança. Obviamente, sem ultrapassar os limites da família, mas a gente vai sempre ter esse foco.
Uma coisa que eu escutei há muitos anos de uma odontopedia. Eu escutei, não, eu li no Instagram de uma odontopediatra, que eu gosto bastante do jeito que ela leva as consultas, de como ela aborda, de como ela fala. E eu nunca mais esqueci. Ela, assim, ela tem gêmeos e ela, cara, não dei bico, não dei mamadeira, amamentei. Eles mamaram até bem grandes. Porque não era pra ser fácil pra mim agora. É pra facilitar pra eles, pra vida deles, né? E é exatamente isso, assim. Se a gente for facilitar a nossa vida, tem um monte de coisa pra facilitar a minha vida. A gente coloca na tela desde o primeiro mês, quando a gente vai chorando. Não precisa nem pagar a escolinha. Viajando ali na tela, não precisa nem ter escolinha, deixa ali que tá baratinho. Só que o desenvolvimento dessa criança, né? O quanto essa criança vai se desenvolver bem, vai poder criar habilidades, vai poder se expressar. Uma coisa que eu escuto muito da Cecília é que a Cecília é muito falante desde muito pequena e todo mundo fica em choque. Cara, ela nunca teve um bico na boca dela pra impedir ela de falar. E isso não impede ela de chorar também, e ela é bem chorona e tá tudo certo, né? A mãe que lute. Mas assim, ela sempre conseguiu, e ela se expressa, ela não tem medo de se expressar, ela não tem medo de falar, ela não tem problema com isso. E isso é fantástico. E ela teve um ambiente para ouvir ela. Porque também a gente tem que estar dispostos a ouvir essa criança, né? A gente não pode... Não é só a chupeta que cala. Não, é o ambiente que bloqueia, é a tela, é aquela questão muito de podar muito essa criança. E mesmo na frustração, assim, eu acho que tem que sentir a frustração. Sim, né? ela vai se frustrar muitas vezes na vida. Ouviu não, e ela vai chorar, e ela vai tentar o sim. Eu sempre digo pra ela, filha, não é porque tu tá chorando que o não vai virar sim, porque acontece. A vida não é tão legal assim às vezes. Mas a mãe tá aqui, tu quer um abraço, quer um beijo, né? A gente também poder ter esse olhar pra criança e saber, porque daí depois fica aquela criança quietinha. O que será que tá por trás dessa criança quietinha? Como é que tá o corpinho por dentro? Incomoda, é um problema Exatamente. também. É um problema, né? A gente que fica meio nervosa, né? Aquela criança que não incomoda, a gente que tá acostumada com criança. Aquela criança que é muito quieta, aquela criança que não se mexe, que não brinca com os brinquedos consultório. Que tu fica tipo... O que há? Tudo bom? O que há atrás? Exatamente. É só uma timidez ou é um bloqueio, né? Porque a criança precisa se expressar. Então, às vezes, cansa dos pais pedirem desculpa porque a criança é um grito, porque a criança jogou um brinquedo. Cara, é assim, entende? Tá seguro, tá com os brinquedos lá que não vai se machucar, não tá mexendo em nada que não, né? Que se machuque, né? E tal. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. O nosso corpo, ele é movimento, ele precisa de movimento, né? E a criança é isso, a criança é movimento, é voz, é brincar, é se mexer, é não parar quieta. E eu acho que tudo isso que a gente tá comentando agora é bem a introdução que a gente precisa para essa segunda temporada. Que é o que a gente vai tratar aqui, né? Nos próximos episódios com as nossas convidadas. É aquele preparo, né, emocional dos pais, aquele pré-parto, aquele puerpério que os hormônios estão, né, gritando por tudo. É aquela questão de toda essa introdução de alimentos diferentes, seja fórmula, seja depois na introdução alimentar. E essa educação positiva, essa educação que a gente dá o espaço para a criança se expressar. Então, eu acho que tudo isso a gente está introduzindo aqui, né, para todos, o que nós vamos tratar agora na segunda temporada. Então, a gente está trazendo essa informação, a gente está buscando essa informação junto com vocês também, tentando ouvir as solicitações, né? Não é só a criança que a gente ouve os adultos também. Não, até porque isso eu acho que a gente podia, que foi uma coisa que foi bem pedida, era falar, de repente, cada uma a gente faz uma rodada rápida e cada uma fala um item que acha desnecessário. Pode ser. A treta, é a hora da treta. É a hora da treta. Um item desnecessário. Então vamos lá, começa a Cibele. Travesseiro, né, galera? Não, pelo amor de Deus, travesseiro depois dos 2 anos. Vai passando. Eu falei, vamos. Chupeta. Eu acho que de quebra, assim, eu vejo que muita gente já sai comprando remedinho, a farmacinha do bebê. Peraí, eu, por exemplo, vou dar um exemplo do uso de probiótico. Eu não sou contra, mas eu acho que a prescrição tem que ser individualizada. Por exemplo, a gente sabe que um bebê que nasceu de parto vaginal e que está sendo amamentado no seio vai ter uma incidência menor de cólica estatisticamente. Pra que eu já vou iniciar um probiótico lá na maternidade ou nos primeiros dias de vida, se eu nem sei se esse bebê vai ter cólica? Então, acho desnecessário já sair comprando. Acho que a farmacinha a gente monta depois. Exceto, assim, vitamina D, a gente vai começar a prescrever com 7 dias de vida, um soro pra higiene nasal, beleza.
tá? Mas outras coisas, medicação para Mas não cólica, precisa comprar medicação antes para também. prevenção de cólica, não. Acho É que não desnecessário. existe prevenção de cólica, né, galera? Tá? Acho que não. Acho desnecessário. Tá. Vai. Andador. Andador não pode, é proibido pela Anvisa. Infelizmente, ele ainda é fabricado, ele ainda é vendido, Comercializado. ele ainda é comercializado. Então, já que nós não podemos bloquear as lojas, a gente bloqueia os pais. E dentro desse andador, galera, entra o jumper, tá? O jumper é aquele negocinho que eles ficam Tipo, socadinhos, pulando. sentadinhos, assim, ficam E pulando. que não deve ser barato E um fica- jumper. Não, essas acho coisas que são sei lá, caríssimas. deve ser 300, 400. Eu acredito acho que é pra mais, Eu acho que é dependendo. mais. Olha, uma consulta com um consultor de amamentação não, com tá pago certeza. ali, bem pago. Então, Perfeito. não pode. É o pendurico da chupeta. Não basta a chupeta, ainda tu pesa. Sim, Gente, é. pelo amor de Deus, aquela naninha enorme, com aquele ursinho, é tudo muito lindo. Só que a chupeta já traciona a nossa maxila pra frente. E aí aquilo vai ficar puxando ainda mais. O ossinho é isopor. Aquilo ali vai afetar um monte a mordida aberta. Então, não, quer muito usar aquilo agarrado, por favor. Na chupeta, não. E tu agora? Eu acho que muitos itens para introdução alimentar, que eu vejo que isso é uma preocupação enorme, que tu tem verdade. que ter o pratinho lá. Tal, que tal gruda jeito, na que mesa, gruda com a isso e colher que é aquilo. virada. Exato, tu pode investir, assim, uma coisa que eu gosto bastante são aqueles talheres mais sensoriais para introdução alimentar, que são vazadinhos para criança mesmo manusear, tá? Uma colherinha de silicone e um pratinho, que até pode ser um pratinho simples, porque tu não precisa ter um prato super cheio de divisões, é só tu mesmo colocar o alimento, cada porçãozinha do seu ladinho do prato, não precisa de um prato com divisórias pra isso. Até porque tão pouquinho no início que um pratinho Exato. médio ali Acho tu que não precisa de consegue. grandes investimentos, né, na questão da introdução alimentar, que acho que pouco vai ser usado. Uhum. E eu acho que, assim, agora pensando em crianças um pouco maiores, galera, criança não usa salto. Ah, é verdade. Tá? Não usa salto. Tem marca famosa de calçados que as crianças amam. Eu também amo, a minha filha ama usar. Que tem salto. Mas não, tá? Salto não. Salto. Nós adultos não deveríamos usar muito Sapato salto. de salto. Sapato de salto. Então, a criança muito menos. Né? Não usem. Aliás, sapato depois que caminha. Depois que caminha, a verdade. gente enfia no pezinho Escutei pra muito. caminhar na Sapato rua. adequado, O sapato, né? Não precisa ficar usando sapato o dentro de sapatinho casa. dentro de casa é meinha e pé no chão. Tá? E fora, ok, a gente tem que, né, obviamente, colocar um calçado no pezinho, Principalmente mas esse calorão, jamais né, usar sapatos de salto em criança. Uhum. Mais uma pra cada um. Você, Mi. Mais uma. Ai, eu acho que é muito... Agora vamos pra hora da escovação. Você não precisa tanto rique-fofe pra escovar uma criança, sabe? Não precisamos da escova mais cara, não precisamos da pasta mais cara. Na verdade, a gente não precisa nem indicar marca pros pais, né? Eu acho que a gente pode dar informação, né? Então, assim, não é só aquela escova que escova. A gente tem muita escova. Vocês vão se adequar, um cabinho mais comprido, um cabinho mais... Né? No consultório eu dou uma, experimenta e vejam se vocês gostam, né? Eu acho que é mais importante trocar a escova com mais frequência do que investir numa escova caríssima. Até porque a escova tem que ser trocada. Lembrando que tem que Tá. ser... E a pasta tem que ter flúor também, né? Também, né? sim, Então, precisa ter assim, flúor. exatamente. E a pasta sem flúor, ela é mais cara ainda, o que é pior ainda, né? Então, assim, não precisa tanta coisa pra escovar, né? Pra cuidar do dentinho daquela criança. Precisa paciência, bastante, né? Aquele tempinho, uma consulta de qualidade onde a gente vai orientar os pais, onde a gente vai, né, direcionar aquela escovação e saber o que é certo fazer, do que pagar R$80 numa escova de dente. Então, equilíbrio. Vai lá, Ju. Uma coisa que eu acho agora desnecessária, tá? Mas eu queria falar, antes que acabasse nosso tempo, e eu esqueci de falar antes, eu queria falar e esqueci, e agora eu lembrei de novo, gente. É investimento no teste do pezinho. boa! O teste do Perfeito. pezinho, né? A gente tem muitas variações ali. A gente tem o teste do pezinho que o posto de saúde vai dar, que é o mais básico, e temos, né, dentre os particulares, uma série de testes, cada um deles pegando um pouquinho um número maior de doenças. Então, o que eu acho que é importante, tá? O teste do pezinho básico do posto, tá?
acho uma boa coletar, porque muitas vezes tu vai conseguir coletar ele no tempo adequado. Tu chega lá e tu consegue fazer. Lembrando que o tempo ideal de coleta é entre 3 a 5 dias. E às vezes o paciente sai da maternidade e consegue a marcação do teste num laboratório particular ou pelo convênio só depois disso. Então tu perdeu aquela janela. Então o que eu indico? Vai lá, coleta no posto teste mais básico e depois na rede privada, logo na sequência, tu faz o outro. Tá? Dentre as suas possibilidades financeiras, o mais completo possível. Então, a gente tem, por exemplo, o teste do pezinho premium, que ele vai pegar mais de 100 tipos de doenças, né? De doenças raras, de doenças de difícil diagnóstico. É um pouco caro? Sim, tá? Mas a gente botou aquelas coisas todas ali, tá? A mamadeira lá mais... aqui anticólica. A anticólica que não evita cólica. Colocou o kit berço. É verdade. Esqueci o kit. Colocou o kit berço. Coloca tudo isto. Já pagou o teste do pezinho, tá? Que é um investimento para a saúde do teu filho. E vai facilitar o nosso diagnóstico muitas vezes no consultório depois. Se tem uma alteração no teste do pezinho, dependendo da alteração, a gente consegue matar algumas charadas na nossa avaliação. Claro. Até porque muitas dessas doenças ali são doenças de difícil diagnóstico. Por isso que o teste tá aí já para nos ajudar. Então, em geral, uma doença rara, uma doença, né, pouco frequente, a média de diagnóstico é de 5 anos. Imagina, então, a gente ganha 5 anos. Né? Uma média de diagnóstico num grande centro. Agora vamos pegar uma cidade pequenininha do interior, às vezes uma família sem recursos, é muito mais tempo. Tá? Então... Eu que eu digo, o teste do pezinho salvou minha amamentação, então... Exato. Né, ter um diagnóstico precoce, melhor coisa que tem. Então, assim, é isso aí, né? Vamos investir nosso tempo, nosso conhecimento, vamos focar, vamos mirar, né, planejar, fazer tudo baseado em evidência, baseado em informação de qualidade, baseado em profissionais que a gente confia. Acho que essa é a nossa dica principal. Ter bem definido o que tu quer, né? Eu quero amamentar, quero investir na amamentação. Eu quero dar uma boa educação depois pro meu filho, né? Eu quero que ele aprenda tais coisas, tais valores, e aí tu se foca naquilo ali, né? Exatamente. Mas lembrando que a saúde é sempre, eu acho que a herança, né? Coisa mais importante que a gente tem para dar. A herança que nós vamos deixar para eles. E a melhor herança, com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Então, obrigada.